O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Bem, passemos agora para a coluna aberta, na qual eu e Felipe daremos uma volta pelo velho continente. Zelensky pede renúncia de comandante militar e abre crise. Temos um prenúncio de queda de braço, né, no governo ucraniano, né? O Zelensky pediu ao comandante das Forças Armadas da Ucrânia, o general Valery Zaluzhny, que entregue o cargo. O general está no posto desde 2021, ou seja, antes da invasão russa, e como o comandante da resistência ucraniana, né, como comandante, né, de todas as forças ucranianas, ele tem angariado muito apoio popular, tem se tornado... Ele virou meme recentemente, inclusive. E, segundo a imprensa ucraniana, tá, o general se recusou a entregar o cargo. Tá? Depois teve uma contemporização, né, de que não, o presidente não pediu para ele entregar o cargo, né? Na verdade, o presidente teria pedido apenas, né, para uma delimitação melhor de funções e tudo mais. E aí, por que esse pedido de demissão, então? Nós temos 3 elementos principais nisso aqui, falando especialmente a partir da imprensa ucraniana, tá? E também relatos da imprensa chamada ocidental, né? O primeiro deles é que nós já tivemos confrontações de opiniões entre os dois publicamente, tá? Especialmente quando o Zelensky demitiu todos os chefes, né, dos escritórios de recrutamento por corrupção no ano passado. Alguns dos nossos ouvintes devem se lembrar disso. Tá? E o general Zaluzhny, naquela ocasião, ele inclusive veio à defesa, né, de algumas dessas pessoas que foram sumariamente demitidas. Então, os dois já não andariam na mesma sintonia. Segundo motivo, esses mesmos escândalos de corrupção e questões ligadas à corrupção nas Forças Armadas ucranianas. Inclusive, a gente vai falar outra notícia ligada a isso. Lembrando que as denúncias de corrupção fizeram, né, geraram, inclusive, uma troca no Ministério da Defesa também, no ano passado. Né? Hoje, a Ucrânia tem pela primeira vez, né, um ministro da Defesa muçulmano, né, de origem tártara, e está ligado a isso. Vejam, eu não estou falando que o general Zaluzhny é corrupto, está ligado aos escândalos de corrupção. Pode ser, aqui falando, tá, uma visão mais analítica, não tem nenhuma matéria falando isso. Pode ser o Zelensky precisando achar um bode expiatório. Fala, olha só, tá tendo corrupção no exército e temos que trocar o comandante, porque é a responsabilidade do comandante, então ele que é culpado pela corrupção. E terceiro, aí é um fator, né, o fator mais mesquinho, digamos assim, de todos, mas que não pode ser descartado, que é vaidade e busca por protagonismo, inclusive pensando no eventual protagonismo eleitoral. Né? Vamos lembrar que a Ucrânia já deveria ter realizado, né, iniciado os procedimentos para realizar eleições, né? Porém, as eleições foram adiadas indefinitivamente por conta da invasão e da lei marcial vigente. E você tem agora uma figura que se torna extremamente popular, extremamente conhecida e como lidar com isso, pensando numa lógica eleitoral do presidente? Vou tirar ele do cargo, vou tirar ele do protagonismo. Então, tem esses 3 elementos juntos. Né? E dentre essa queda de braço que a gente mencionou, também estariam quedas de braço operacionais. Né?
o Zelensky, né, ele mantém sempre um discurso, né, de vitória a qualquer custo, né, de que a Ucrânia vai lutar até o fim, vai lutar a guerra, e o general já teria dado declarações e adotado estratégias mais ligadas a uma guerra defensiva, a uma guerra uma situação de redução de danos. Então, também existe uma diferença entre eles, uma diferença de postura em relação à guerra, né? Você tem um cara que seria ali mais pragmático, realista, e o Zelensky, que é uma figura cuja popularidade, inclusive no exterior, depende muito dessa ideia dele conseguir vender, né, a Ucrânia como um país que vai lutar até o fim e vai vencer a guerra, custe o que custar, né? Então, essa notícia é importante. Caso nós tenhamos essa demissão, né, e essa demissão seja concretizada, isso abre uma crise muito grande dentro do governo ucraniano, e uma crise que pode gerar consequências muito problemáticas para as relações exteriores da Ucrânia, que hoje a Ucrânia depende das suas relações exteriores. Especialmente o fato de que, vamos supor que o general tenha realmente se recusado a entregar o cargo. O nome disso é motim. Só que o Zelensky tem como bater com ele frontalmente? Talvez não. Ao mesmo tempo, se o general e aliados dele baterem de frente diretamente com o Zelensky, como é que o mundo vai reagir a isso? Né? Como é que o mundo vai reagir, por exemplo, se o comandante do exército ucraniano, se ele vier a público e falar, olha só, o Zelensky quer minha demissão, não vou sair do cargo, não respeito a autoridade do presidente, né? Eventualmente, vamos chutar aqui as hipóteses, tá? Vamos extrapolar, estamos extrapolando. Eventualmente fala, olha só, em nome da lei marcial, em nome da guerra que é existencial do nosso país, precisamos remover o Zelensky e vai ter um comando militar agora no país. Como é que os outros países vão reagir? Né? Inclusive, lembrando, muito do apoio à Ucrânia vem do discurso de temos que apoiar uma democracia que foi invadida por um governo autoritário vizinho. Então, é uma notícia muito interessante e que pode gerar alguns desdobramentos, né, futuros e num futuro próximo já. Tá? Aí nós vamos para outra notícia importante em relação à Ucrânia, que é hoje, quinta-feira, dia 1º, quando estamos gravando, a União Europeia aprovou o pacote de 50 bilhões de euros para a Ucrânia. A União Europeia realizou uma reunião extraordinária do Conselho Europeu e, como a gente já mencionou aqui várias vezes, né, todas essas decisões têm que ser tomadas de forma unânime. Todos os países votaram a favor, inclusive a Hungria. Né, como a gente mencionou no início desse ano, a Hungria já recebeu alguns agrados, né, para remover aí as suas objeções e muito provavelmente nas próximas semanas vai receber outros agrados, né, como liberação de verbas congeladas da União Europeia. Obviamente tudo isso não seria feito ao mesmo tempo para não ficar tão descarado assim, mas o fato é, o Orbán não votou a favor disso aqui a troco de nada. Embora as autoridades europeias, né, como o Charles Michel, né, o próprio Macron, né, falaram não, foi pela unidade europeia, né, foi pela, né, em nome da defesa europeia, né, a Hungria não vai receber nada, né. Aí o Donald Tusk disse que o Orbán precisa entender que o jogo acabou, né, ele precisa resolver se está dentro ou fora. Então, parte aí desse pacotão de 50 bilhões de euros vai ser para o pagamento, vai ser para o custear administrativo da Ucrânia, tá? Nos próximos meses e anos, incluindo pagamentos retroativos, né? Pagamentos de funcionários públicos que estão há tempo sem receber ou sem receber integralmente. E esse pacotão da União Europeia de 50 bilhões de euros para a Ucrânia, muito provavelmente vai decidir as eleições na França e na Alemanha, porque isso é muita grana e muita gente vai olhar torto para isso daqui. Tá? Dias antes
em um evento na Suécia, né? O Macron realizou uma visita, né, à Suécia, foi recebido pelo rei da Suécia lá com as pompas e tudo mais, aquelas cafonices de sempre. Né, cafonice no caso, porque estamos falando de uma monarquia. E, enfim, ele disse que a União Europeia precisa completar a sua arquitetura de defesa, né? A Europa precisa completar a sua arquitetura de defesa, pois o continente não pode ficar dependendo de aliados de fora do continente, né? Estados Unidos, ele está querendo dizer, e ser também responsável pela defesa da Ucrânia, né? Precisamos estar prontos para agir, defender e apoiar a Ucrânia, não custe o que custar, independente do que a América decidir. Claro, também se antecipando a uma eventual eleição do Donald Trump, né? Caso o Donald Trump decida, olha só, a Ucrânia, você está por sua conta, né? A Europa que vai manter, então, a defesa da Ucrânia, tá? E junto com tudo isso, o Financial Times publicou uma matéria no início dessa semana afirmando que os principais países europeus estariam com um plano secreto para sabotar a economia húngara, tá? Caso o Viktor Orbán não cooperasse na votação de hoje. Aí, meu caro Matias, a gente vai sair dessas duas notícias principais ligadas à Ucrânia e vamos para uma coletânea de outras notícias. Começando pelo último dia 26, pela última sexta-feira, quando foi publicada uma matéria na imprensa britânica afirmando que o governo dos Estados Unidos estaria negociando com o governo britânico para realocar ogivas nucleares em território britânico pela primeira vez desde 2008. Tá? As últimas haviam sido retiradas, né, em 2008 e agora estariam prontas para serem realocadas devido à deterioração das relações com a Rússia. Tá? Também tivemos a notícia que o general Sir Patrick Sanders, que é o comandante do exército britânico rumo à aposentadoria, como nos seus últimos atos ele entregou um relatório para o governo britânico solicitando que seja criado um corpo de reservistas com cerca de 45 mil pessoas. Tá? Hoje o exército britânico tem cerca de 74 mil militares, todos eles voluntários. Outra notícia é que 5 pessoas foram presas na Ucrânia numa operação anticorrupção em um esquema que teria desviado 40 milhões de dólares de fundos para a compra de munições para a Ucrânia. E essa notícia aqui, ela saiu no Washington Post, saiu em um monte de jornal e ela é muito importante. Por quê? Porque todo mundo correu para dizer, olha só, mas essa grana que foi desviada e tal, eram fundos próprios ucranianos, tá? Mas nos Estados Unidos, vamos lembrar, né, nós já temos vários políticos, nós já temos parte do eleitorado falando, peraí, por que a gente está mandando tanto dinheiro assim para a Ucrânia? E os nossos problemas aqui? Por que a gente não põe esse dinheiro aqui? Aí vai ter a notícia de que, olha só, a gente manda dinheiro para a Ucrânia e os ucranianos desviam dinheiro. Nem para comprar a munição mesmo, o dinheiro está servindo, está indo para o bolso dos corruptos. Então... E já não é de hoje isso, né? A gente vem repercutindo várias vezes notícias ligadas aos desvios dos fundos de guerra, né, da Ucrânia. Exatamente. Então, essa notícia aqui vai repercutir bastante nos próximos semanas. O Oblast de Lviv, né, no extremo ocidente da Ucrânia, anunciou essa semana que completou a sua campanha de descomunização, né, a retirada de todos os monumentos do período soviético e a renomeação de todos os logradouros públicos que tinham nomes ligados ou originários do período soviético.
tá? E isso não é surpreendente, né? Especialmente para os nossos... Surpreendente quando a gente fala dessa região, né? Quando, lá em 2022, em abril de 2022, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, que nós fizemos aquele programa que na época foi o nosso recorde de duração, né? De quase 6 horas, a gente falou naquele programa de como muito da identidade nacionalista ucraniana, que hoje, obviamente, ela ganha muita força com a invasão da Rússia, né? Mas a origem desse pensamento, a origem dessa ideologia, a origem dessa identidade está nessa região mais ocidental, que é a antiga Rutênia, né? A Rutênia medieval, né? Rutênia é terra dos russos, só que em latim. Tá? E que depois foi durante muito tempo parte do Império Austríaco, e onde você tinha então esse florescer dessa identidade ucraniana. Depois a Cidade de Lviv foi inclusive posse polonesa, né? A gente também já explicou aqui como historicamente poloneses e ucranianos não são os aliados que tentam, né, que hoje tentam ser contra a Rússia, né? O que eles têm em comum é justamente o sentimento anti-Rússia, né, causado por guerras e ocupações. Enfim, vamos lembrar que boa parte da Polônia era parte do Império Russo até 1917. Talvez o evento mais importante seja ali, né, as revoluções polonesas da década de 1830, que são violentamente reprimidas pela monarquia. Então, essa região mais ocidental, né, da Ucrânia será a primeira a terminar esse processo. E lembrando, é um processo que associa o período soviético não apenas ao comunismo, e isso é algo que eu acho que é muito mal coberto, né, na imprensa brasileira, né? Quando a Polônia e a Ucrânia falam de comunismo, né, eles muitas vezes, na verdade, querem falar de Rússia, né? Então, a retirada do soldado do Exército Vermelho, né, é porque ele é visto como um soldado russo, tá? Como uma intervenção russa, algo que veio de Moscou. Enfim. Outra notícia é que na quarta-feira, dia 31, o parlamento russo aprovou uma lei que vai permitir o confisco de dinheiro, propriedades e ativos de pessoas que sejam condenadas por questionarem o exército e a guerra contra a Ucrânia. Outra notícia, essa de ontem, dia 31, que Ucrânia e Rússia completaram mais uma troca de prisioneiros. Tá? Foram cerca de 195 militares de cada lado trocados, tá? E essa notícia vem pouco depois daquele abate, né, de um navio de transporte, de um avião de transporte russo, que a Rússia afirmou que estava cheio de prisioneiros ucranianos. E quem mediou, né, esse acordo foram os Emirados Árabes Unidos. Tá? E finalmente, notícia tanto de ontem quanto de hoje, né, a Corte Internacional de Justiça, em Haia, voltou a deliberar sobre as acusações ucranianas contra a Rússia. Tá? E um dos casos, tá? Você tem o caso do genocídio de 2022, tá? Porém, antes, né, do caso do genocídio, nós tivemos as acusações da Ucrânia de que a Rússia estava agindo como um Estado terrorista, né, financiando grupos armados desde 2014. Né, esse é um caso anterior, é um caso que ficou, acho que 8 anos na CIG, e a Rússia teria cometido um ato de terrorismo, né, no abate do voo MH17, né, o voo da Malaysia Airlines. A CIG, nesse caso, rejeitou a maior parte das acusações ucranianas. Tá? Afirmou que a Rússia, de fato, não está investigando de forma devida, né, movimentações financeiras suspeitas, tá? Porém, não é possível, tá, considerar as acusações ucranianas como ações de um Estado terrorista e que não é possível afirmar que a Rússia cometeu atos de terrorismo, incluindo transferência de armas ou criação de campos de treinamento. Tá? E, além disso, parte das acusações ucranianas, a CIG afirmou que não estão sob a jurisdição devida, não estão sob a jurisdição no caso da Convenção Internacional para a repressão do financiamento ao terrorismo, tá? Que é uma dessas, como eu disse, acusações ucranianas. Vou repetir, tá? As acusações ucranianas de genocídio são outro caso.
Essas notícias que eu acabei de mencionar é sobre as acusações ucranianas de que a Rússia seria um Estado terrorista, tá? Que é outra acusação, outro caso. Aí, meu caro Matias, a gente vai começar aí o nosso giro pela Europa, começando pela Finlândia, né? Já que no último dia 28 de janeiro tivemos as eleições presidenciais no país e a eleição irá para o segundo turno, tá? O atual presidente, o Sauli Niinisto, não pode ser reeleito e o segundo turno será disputado entre o Alexander Stubb, tá? Que é um ex-primeiro-ministro e representa o Partido da Coalizão Nacional, Partido Conservador Tradicional Finlandês, contra o Pekka Haavisto, tá? Que é do Partido Verde, né, representando uma candidatura mais à esquerda, e que foi ministro de Relações Exteriores de 2019 a 2023. O Alexander Stubb, conservador, ficou com 27% dos votos no primeiro turno e o candidato verde ficou com 25,8%, ou seja, uma distância relativamente próxima. Porém, todavia, entretanto, mas, se nós pensarmos que, em terceiro lugar, ficou o Jussi Halla-aho, que é do Partido dos Finlandeses, né, o antigo Partido dos Verdadeiros Finlandeses, de extrema-direita, o eleitorado dele muito provavelmente vai migrar para o candidato conservador. Tá? É mais um daqueles partidos de extrema-direita chauvinista europeia que fazem a gente acreditar que tem alguma coisa no corte de cabelo desse povo. Pois mas ele nesse caso, ele ficou triste com o seu comentário porque ele não tem mais muito cabelo para pentear. E em quarto lugar ficou um banqueiro do Partido do Centro. Né? Então, muito provavelmente o candidato conservador será o vencedor do segundo turno contra o candidato verde. Tá? Da Finlândia, meu caro Matias, nós vamos para a Hungria / Itália, porque a Itália, nessa semana, emitiu uma reclamação formal contra as autoridades de Budapeste, capital da Hungria, por um tratamento indevido a uma cidadã italiana que está aguardando julgamento na Hungria. Tá? No caso, é a Hilária Salles, de 39 anos de idade. Ela é uma professora de Monza e ela foi presa em Budapeste no último mês de fevereiro por 3 acusações de agressão por ela ter participado de uma contra-manifestação contra uma manifestação neonazista. E ela teria agredido 3 neonazistas. Ela se declara uma militante antifascista e ela foi apresentada no tribunal com correntes nos seus punhos e tornozelos. Tá? E por conta disso, as autoridades italianas reclamaram do tratamento que a sua cidadã estava recebendo. Porque ela fez o que qualquer um devia fazer. Inclusive, acho que na época a gente comentou essa notícia. Você, sim, inclusive, você usou o termo ação direta. Isso. E os advogados dela também falaram que a cela onde ela está é insalubre e tem insetos, tem ratos, enfim. Da Itália, a gente vai passar rapidamente pela Santa Sé, já que ontem, quarta-feira, dia 31, a Santa Sé anunciou a consagração de um novo bispo chinês, tá? O terceiro deles em um breve período. E essa nomeação, né, feita em acordo entre a Santa Sé e o governo chinês. Né? Lembrando que a China e a Santa Sé travam ali uma disputa das investiduras, né, no século XXI. Então isso foi interpretado, né, por algumas pessoas como um sinal de reaproximação. Né? Lembrando que nós tivemos um acordo entre Santa Sé e China em 2018, que a gente falou bastante aqui no programa na época. Aí, meu caro Matias, a gente vai para a França. Tá? A gente vai começar pela notícia de hoje, tá? Dia 1º de fevereiro, já que os principais grupos de fazendeiros, de agricultores franceses concordaram, né, em encerrar
os bloqueios nas estradas que eles estavam fazendo com tratores, né? Os fazendeiros franceses, inspirados pelos fazendeiros alemães, estavam usando tratores para bloquear as estradas, para protestos. A gente falou semana passada, né, que estavam jogando estrume lá na lanchonete do Palhaço. Enfim, e essa decisão de hoje veio num anúncio feito pelo Arnaud Rousseau, né, que é o chefe da FNSEA, que é a Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, tá? Né, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Agricultores, tá? Basicamente, que é como se fosse uma CUT, tá? Eles reúnem 20 mil sindicatos e federações de agricultores franceses. E esse anúncio veio depois que o primeiro-ministro Gabriel Attal anunciou mais subsídios, menos regulações para o setor, especialmente para o uso de fertilizantes, e proteção contra a competição injusta. Tá? É por isso que essa semana o Macron voltou a dizer, né, ele disse assim, que a União Europeia não precisa do acordo com o Mercosul. Tá? E aí, desculpa, a gente vai ser babaca, a gente vai levantar a plaquinha do Eu Avisei. A França sempre foi e sempre será o principal obstáculo a qualquer acordo comercial envolvendo o Brasil, Mercosul, Argentina e potências agrícolas, tá? Porque a nossa agricultura pisa demais. Não, porque eles não vivem sem protecionismo. Então, assim, a França vai ficar falando de meio ambiente, a França vai falar um monte de coisa, no fundo é protecionismo. No fundo é protecionismo. Lembrando que o presidente da França é um não sei se dá pra chamar o Macron de banqueiro exatamente, mas ele é no mínimo ligado ao mercado financeiro. Ex-executivo, né? E eu tenho certeza que... É um representante. Isso, eu tenho certeza que em algum momento ele falou, não, o protecionismo é ruim, viva Adam Smith. E aí, na hora da porca, né? Na hora a porca torce o rabo. Porém, né, a gente começa por essa notícia mais recente, mas essa semana nós tivemos o cerco de Paris, praticamente, tá? Cerca de 800 tratores impediram acesso por estrada à capital francesa pelas 8 estradas que levam à capital, tá? Então, os protestos foram bastante grandes, embora a gente está gravando quando a gente já tem aí essa notícia do fim dos protestos. E falando em França, meu caro Matias, o Macron, antes de ir para a Suíça, né, no último final de semana, na última sexta-feira e final de semana, o Macron foi o convidado de honra das celebrações do Dia da República em Nova Delhi, na Índia, né? Postou uma selfie com o Modi, que assim, cara, é o que você fala, o Macron é o Michael Scott da política internacional, sabe? Tem gente que acha que... Teve uma vez uma pessoa no Twitter achando que era um apelido carinhoso, alguma coisa assim. Não é. Sabe, enfim, ele postou lá uma... É um traço de personalidade. Ele postou uma selfie constrangedora com o Modi, e como parte dessa visita, né, das pompas e tudo mais, foi anunciado um acordo entre o grupo Tata, né, indiano, né, o enorme, né, de produção não só de automóveis, mas... e a Airbus, que é europeia, né, originalmente é franco-germânica, né, mas enfim, e ela tem uma participação francesa muito importante, e serão produzidos helicópteros na Índia como fruto dessa parceria, e também vão produzir um avião de transporte militar na Índia, tá? A gente sempre tem falado aqui como a indústria militar indiana, ela tem crescido muito, né, nas últimas décadas, é um dos pilares do desenvolvimento econômico indiano. E quando o Bolsonaro, uns anos atrás, foi o convidado de honra das mesmas celebrações, né, do Dia da República, inclusive esse ano são 75 anos da República Indiana, e naquela ocasião foi assinado aquele acordo de cooperação com a Taurus, né, para produzir munições e fuzis na Índia. Então, tivemos essa presença do Macron, né, no Dia da República Indiana. Ainda na França, meu caro Matias, tivemos mais um episódio, né, de Minha Mãe Não Me Deu Atenção, já que 2 ativistas ambientais, né,
muitas aspas aqui, né, jogou sopa de abóbora na Mona Lisa. Tá? Tem algum simbolismo a sopa de abóbora? Eu acho que é uma referência ao Renan do Choque de Cultura. Você, minha sopinha de abóbora. Elas fazem parte de um coletivo chamado Resposta Alimentar, que lidera uma campanha destinada a provocar uma mudança radical da sociedade em matéria climática e social. Só que assim, a maioria desses grupos que realizam esses protestos envolvendo obras de arte, né, são grupos, na verdade, que são aqueles grupos ecofascistas, né, na verdade. E que, assim, eu me pergunto, qual era a ideia? Né? O que elas pretendiam despertar consciência sobre a causa? Não adiantou nada, todo mundo olhou e achou ridículo. É o contrário. Sabe? Exatamente, gera mais antipatia. E até porque, assim, o que a Mona Lisa tem a ver? Se você faz uma ação dessas contra a Total, né? Beleza, é uma coisa. Contra a Epson, né? É uma coisa. Agora, o que a Mona Lisa tem a ver? Mas não aconteceu nada com a Mona Lisa, porque, né, a Mona Lisa fica protegida sob vida à prova de bala. Ou sei lá, no próprio mercado de arte, se você faz isso contra uma obra do Damien Hirst, daí tudo bem. Eu vou apoiar. Mas da Mona Lisa, gente, é tipo escolher o alvo errado. Pois é, sabe? Então... Tiro no pé. Aí cruzamos os Pirineus, meu caro Matias, já que o frágil governo espanhol já sofreu um baque grande, um baque no assunto principal, né? Lembrando, o atual governo espanhol foi formado em torno da promessa do Pedro Sánchez de dar anistia aos independentistas catalães que foram presos ou respondem a acusações pelas ações, né, em 2017, quando nós tivemos lá aquele referendo pela independência da Catalunha. A proposta de anistia foi rejeitada por 179 votos a 171. E aí você pode falar assim, mas poxa, Felipe, eles não formaram o governo para isso? Por que foi rejeitada? Quem rejeitou foram justamente deputados catalães que querem que a oferta de anistia vá além, que seja mais profunda, que inclua mais pessoas. Tá? Por quê? Porque o projeto da anistia não garante a anistia para pessoas que tenham cometido crimes que envolvam a acusação de terrorismo. E no caso, quem são essas pessoas? São as pessoas especialmente que entraram em confronto com a polícia. Tá? Então, o que acontece? Se a pessoa fez campanha pela independência da Catalunha, alguma coisa assim, se ela participou da organização do referendo, ela estaria incluída na anistia. Se ela participou dos confrontos com a polícia e foi presa por isso, ela não estaria incluída. Tá? No caso, a polícia catalã, né? São os moços de esquadra, né? Moços com S. Então, parte dos deputados catalães votaram contra. Então, o governo espanhol precisa aí refazer essa coligação. Bem, Felipe, ainda na Península Ibérica, vamos para Portugal, né? Já que o Supremo Tribunal Administrativo rejeitou o recurso interposto por 6 dos 22 bisnetos do escritor José Maria de Essa de Queiroz, que pretendiam impedir o traslado dos restos mortais do seu antepassado mais famoso do cemitério da aldeia de Santa Cruz do Douro para o Panteão Nacional. Lembrando, né, que em janeiro de 2021 a Assembleia da República aprovou, né, que o Essa de Queiroz seja elevado ao Panteão Nacional, né? E isso porque ele faleceu em 1900 em Paris, o seu corpo foi trasladado para Portugal, teve um funeral com honras de Estado e foi sepultado no jazigo da família da sua esposa, no cemitério do Alto de São João, em Lisboa. Já 89 anos depois, por iniciativa da sua família, o corpo foi trasladado para o cemitério onde se encontra atualmente, mas teve essa resolução aí da Assembleia da República, que foi proposta por um grupo parlamentar do Partido Socialista. Então agora, finalmente, né,
o Eça de Queiroz, os restos mortais do Eça de Queiroz serão levados para o Panteão Nacional, localizado em Lisboa. O que eu acho muito curioso do Eça de Queiroz é como a mesma pessoa escreveu O Crime do Padre Amaro e o Porre, que é o Primo Basílio. É isso que eu sempre me surpreendo. Talvez eu devesse ser justo e dar uma chance, né, mais adulto pro Primo Basílio e tal, mas isso não vai acontecer. Eu, como muitas pessoas, li ele na época do vestibular e, meu Deus. Mas é isso aí. E aí, meu caro Matias, a gente pega um barquinho e vamos até a Irlanda, a Ilha da Irlanda, onde esse final de semana podemos ter um evento, né? Não dá para dizer evento histórico, porque histórico tudo é, né? Mas é um marco, né? Um marco fundamental que nós tivemos nessa semana, para surpresa de muitas pessoas, inclusive, o Partido Democrático Unionista, né, da Irlanda do Norte, né, a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido, né? Vamos recapitular um pouquinho aqui para os nossos ouvintes, né? Especialmente os nossos ouvintes mais novos, tal, mesmo os mais antigos acho que não vão necessariamente lembrar, né? A Irlanda do Norte realizou eleições em 2022 e o partido que ficou em primeiro, tá, não obteve a maioria, né, dos assentos, mas que foi em primeiro foi o Sinn Féin, que é o partido republicano e nacionalista. Nacionalista, no contexto da Ilha da Irlanda, significa um partido que é a favor da unificação irlandesa, tá? Sem Reino Unido aqui. Sem identidade britânica, sem protestantismo, não necessariamente hoje, né? Historicamente sim. E principalmente sem monarquia, né? São partidos republicanos nacionalistas. Irlanda para os irlandeses. Isso, e vestindo verde. É o partido, né, que tem ligações históricas. E aqui a gente não vai entrar em muitos detalhes, né? Mas tem que ter uma fronteira sobre isso. Isso, mas é uma fronteira que a gente precisa fazer, porque dos primeiros ele é curtinho, né? Mas que tem ligações históricas ali com o IRA, né? Isso é muitas vezes usado, né, pelos detratores, falando, o Sinn Féin é o partido do IRA, né? São os terroristas do IRA e tudo mais. E lembrando que o IRA também não é um monolito, né? Teve várias etapas históricas, né? Exatamente. Aí teve o IRA, aí teve o novo IRA, aí teve o verdadeiro IRA. Tem a UIRA, a banda de rock paulistano. O Edgar Scandurra, ele explodiu Belfast. Mas tinha uma banda também nos anos 80 que era o Ulster, aqui em São Paulo. Sério? Eu não sabia. Sim. Meu Deus. Eles até tocavam mascarados, assim. Eles queriam ser os rivais do IRA, é isso? Não sei, mas tinha o Ulster também. Porque o IRA da banda não é em relação à Irlanda, em relação ao sentimento. Sentimento, né? É uma banda mod. Que é bem britânico, por sinal, né? Enfim, então, 2022, o Sinn Féin ficou em primeiro nas eleições. E, historicamente, né, depois do acordo de paz, né, da Sexta-feira Santa de 98, você costuma ter na Irlanda do Norte um governo de união nacional. E com o maior partido da casa ocupando o cargo de primeiro-ministro, né, que normalmente é o partido unionista, o partido à direita, é o partido pró-britânicos, é o partido protestante, é o partido pró-monarquia. E depois das eleições de 2022, como o Sinn Féin ficou em primeiro, o partido unionista, o DUP, né, que chegou a fazer parte da bancada da Theresa May, né, ele decidiu boicotar o governo executivo. Então faz basicamente 2 anos que a Irlanda do Norte tem um governo interino, ela tem uma administração ali com poucos poderes de fato, né, que administra o cotidiano apenas. E aí essa semana foi anunciado um acordo entre o Partido Democrático Unionista e o governo britânico, tá, o governo do Rishi Sunak, o governo do Reino Unido, em que a Irlanda do Norte vai receber 3 bilhões de libras, tá, de fundos emergenciais, especialmente para o seu sistema de saúde
e o pagamento de funcionários públicos, e um novo acordo, tá, para as regras do pós-Brexit, e que deixe claro nesse acordo, né, que a Irlanda do Norte ela é parte do Reino Unido. Vamos lembrar que muito dessa crise e a própria vitória do Sinn Féin é um sintoma disso, é uma consequência disso, melhor dizendo, né, porque não é uma doença, é uma consequência, tem tudo a ver com o Brexit. Porque o Brexit, ele tira o Reino Unido da União Europeia, o que faria com que você tivesse o retorno de uma fronteira rígida dentro da ilha da Irlanda. Só que ninguém quer isso, porque isso levaria a um possível retorno da violência. Então você tem que juntar, você tem que equilibrar duas coisas que são contraditórias. Você tem um Reino Unido fora da União Europeia e você tem uma fronteira aberta na ilha da Irlanda. Aí lembram, transferir a fronteira para o mar. Né? Então os produtos que cruzassem entre as ilhas, esses seriam fiscalizados e tal, o que desagradou os conservadores ingleses. Enfim, para equilibrar tudo isso, foi anunciado aí a promessa, né, de um novo acordo, né, ou seja, muito provavelmente vão jogar fora, né, aquele Windsor Framework que foi anunciado antes, e como parte desse acordo com o governo britânico, que vai injetar dinheiro e retomar, né, ter uma nova negociação sobre as consequências do Brexit, o Partido Unionista aceitou retomar o executivo. Isso significa então que, provavelmente, neste final de semana, a senhora Michelle O'Neill vai se tornar, pela primeira vez, a primeira ministra, né, não é Prime Minister, é First Minister, né? A primeira ministra da história da Irlanda do Norte de um partido nacionalista de esquerda, né? Ainda mais o Sinn Féin, tá? Isso tudo é parte de cumprir a profecia feita em Star Trek pelo Tenente Comandante Data, né, de que em 2024 teremos a reunificação irlandesa. E pra gente fechar, meu caro Matias, duas eleições, né, europeias. Mas é sério isso? O quê? Da profecia? Tem um episódio de Star Trek em que eles estão falando de eventos históricos e o Data cita a unificação irlandesa de 2024. Caramba! Pô, eu já compartilhei essa imagem uns 3 vezes no perfil do Xadrez Herbal do Twitter. Olha só. Enfim, aí tem o governo europeu. Não, era a hegemonia europeia, né? Que é o termo que usam. Aí depois vira o governo mundial, né? Porque lembrando, o mundo de Star Trek ele sai dos escombros de uma terceira guerra mundial, né? Mas enfim, não vamos ficar falando disso, senão vai desviar o propósito do programa. E nessa semana, no dia 7 de fevereiro, teremos eleições no Azerbaijão, né, na qual o Aliyev, né, vai ganhar com 213% dos votos, na eleição que é chamada de eleição da vitória, né, para celebrar a anexação de Artsakh / Nagorno-Karabakh. E além disso, né, a gente recebeu uma questão interessante que a gente vai repercutir mais por aqui, que é o governo do Azerbaijão teria ordenado que os hotéis do país já cancelassem, né, as reservas feitas em hotéis para a COP29. Né? Muito provavelmente para tanto inflacionar os preços quanto para ter um melhor controle de quem vai entrar lá no país. Né? Então, nisso que dá a realizar esses eventos no Azerbaijão. E no dia 4 de fevereiro teremos as eleições regionais dos Açores, né, de Portugal, como uma espécie ali de prévia, né, das eleições nacionais que teremos em breve. E eu achei curioso o slogan da campanha do Chega, né? Os Açores precisam de uma limpeza, né? Não dá para deixar mais claro um pensamento chauvinista e higienista do que esse slogan, né? Então é isso aí.